Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia, abençoe essa quarta-feira, esse dia lindo que começa agora, que nós possamos começar o dia com gratidão a Deus por estarmos acordados, pelo ar que nós respiramos, por esse dia, pela nossa casa, pela nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. São tantas as bênçãos que basta a gente olhar e perceber os detalhes do agir de Deus na nossa vida, o sustento dele até aqui. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. E nós fomos criados com um projeto por Deus. Antes mesmo de nós estarmos neste mundo, Deus já tinha um propósito para a nossa vida. E hoje a devocional vai falar sobre isso, sobre o nosso propósito, sobre as nossas aptidões, habilidades, são serem dadas por Deus para glorificar o reino. E o título é: Você foi moldado para manifestar a glória de Deus. Mas antes de iniciar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui pela primeira vez, te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho na opção todas, para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E também, se você puder curtir esse vídeo, se quiser, é claro, assim você ajuda ele a alcançar mais pessoas que vão ser abençoadas, edificadas, assim como nós também vamos ser agora, que eu tenho certeza que essa palavra, esse devocional vai ser pontual, exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E a frase profética agora para você escrever aí nos comentários, essa frase ela é como se fosse um decreto no mundo espiritual, né? Algo que você crê, que você declara, e quando a gente escreve a gente dá mais força. A frase diz: tudo o que eu sou é para glorificar o nome do Senhor. Vou repetir para você escrever: tudo o que eu sou é para glorificar o nome do Senhor. Amém? Você não está aqui por acaso. Cada detalhe da sua personalidade, as experiências que você viveu, as dores que você enfrentou, as vitórias que você conquistou e até os dons que carrega foram cuidadosamente entrelaçados por um Deus que não desperdiça nada. O salmista escreveu: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Salmos 139, 13 a 14. Ou seja, você foi criada com intenção, propósito e design divino. Deus não nos dá habilidades apenas para o nosso conforto. Ele nos dá para que através delas o nome dele seja glorificado. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas acreditam que os seus dons são propriedades exclusivas, algo para o benefício próprio e para satisfazer as suas vontades ou para buscar o reconhecimento. Mas os dons que Deus te deu têm um destino: servir. Servir ao reino, servir às pessoas, ser canal de transformação. Veja a história de Bezalel, em Êxodo 31. Ele foi capacitado com habilidade, com inteligência e conhecimento para trabalhar com ouro, prata, bronze e fazer obras artísticas. Mas por que Deus o capacitou assim? Para construir o tabernáculo, o lugar onde a glória de Deus habitaria. O dom dele não era pregar, não era cantar, não era liderar, era construir. Mas mesmo assim, Deus o escolheu para manifestar a sua glória por meio daquele talento. Quantos de nós temos habilidades e não percebemos que elas podem e devem ser usadas para a glória de Deus? Talvez você tenha uma mente empreendedora, ou saiba se comunicar como poucos, ou tenha um olhar estético apurado, ou tenha facilidade em resolver problemas, ou até mesmo um dom para acolher e ouvir as pessoas. Tudo isso pode ser transformado em altar. O problema não é possuir dons, dinheiro ou influência. O problema é quando essas coisas passam a nos possuir. Jesus foi claro quando disse: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6, 24. O dinheiro é um objeto inanimado. Ele não é bom ou mau. Mas o lugar que ele ocupa em nosso coração define se estamos vivendo para a glória de Deus ou para alimentar o nosso próprio ego. A história do jovem rico nos mostra isso com clareza. Ele era uma boa pessoa,
conhecia os mandamentos, buscava fazer o que era certo. Mas quando Jesus pediu para que ele vendesse tudo e o seguisse, ele foi embora triste. E por quê? Porque ele tinha posses demais? Não. Porque as posses o tinham. Ele não era livre para servir a Deus plenamente, porque a sua identidade estava nas riquezas que ele acumulou. O que deveria ser um instrumento se tornou um senhor na sua vida. E quantas vezes nós também colocamos nossas conquistas acima do propósito? Quantas vezes nós buscamos crescer, brilhar, alcançar, sem perceber que o verdadeiro sucesso é aquele que glorifica a Deus? Aquilo que você conquista sem propósito vai te deixar vazio. Mas até o que você perde, quando está alinhado com o céu, vai te deixar em paz. Lembre-se de José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão, mas fiel ao propósito. Quando chegou ao trono do Egito, ele poderia ter usado o poder para se vingar, para se exaltar, para viver uma vida de luxo desconectada de Deus. Mas não, ele reconheceu que tudo o que viveu foi permitido por Deus para salvar vidas. Ele entendeu que seu sofrimento foi ferramenta, e a sua habilidade de interpretar sonhos foi dom que, usado para servir, o colocou no centro da vontade de Deus. Você também foi moldado com intenções eternas. As feridas que você carrega não são à toa. Muitas vezes são exatamente essas cicatrizes que te qualificam para curar outras pessoas. Como Paulo escreveu, é Deus quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1:4. Até o seu sucesso é parte do plano, não para inflar o ego, mas para expandir o reino. Quando Salomão pediu sabedoria para governar bem o povo, Deus se agradou, e além da sabedoria, lhe deu riquezas, glória e paz. E por quê? Porque o coração de Salomão estava alinhado com o propósito de glorificar a Deus com aquilo que receberia. Você não foi chamado apenas para sobreviver. Você foi separado para representar o céu na terra. E isso acontece quando você entende que cada parte da sua história, da infância até hoje, da dor à habilidade, da falta ao recurso, pode se tornar semente de impacto no reino. Não enterre seu dom. Não esconda a sua história. Não silencie a sua dor. Deus quer usar tudo em você para revelar a grandeza dele. Hoje, se renda a esse propósito. Entregue não só o que você tem de espiritual, mas tudo. O seu trabalho, o seu jeito, o seu conhecimento, a sua influência, o seu comportamento, a sua personalidade, a sua inteligência. Tudo isso é altar. Tudo isso pode e deve glorificar ao nome do Senhor. Amém? Por vezes a gente acaba fazendo uma distinção entre o que é Deus, como se fosse separado dos dons que nós temos na nossa carreira profissional, das nossas habilidades e competências, do nosso comportamento. E é exatamente nesses detalhes que Deus nos moldou para que nós possamos exercer o nosso ministério, que nós possamos servir de alguma forma. Às vezes você tem uma habilidade para se comunicar que Deus quer usar para que você possa falar para as pessoas sobre Ele. Talvez Deus te dê riquezas para que você tenha influência para poder, através do seu trabalho, da sua voz, glorificar o nome dEle, levar o reino dEle para mais pessoas. Tudo o que Deus nos dá, tudo que Ele nos molda, as dores que nós passamos, elas não são para nós apenas. Nós não somos curados apenas porque é para nós ficarmos bem,
mas para usar as nossas cicatrizes para ajudar as outras pessoas que também vão passar por situações que nós passamos, e quando nos ouvirem, elas também vão ser curadas. Mas para isso nós precisamos falar abertamente sobre a nossa dor, sobre as nossas falhas, e dessa forma servir as pessoas, os nossos irmãos, com as nossas experiências. Amém? Vamos orar juntos para que Deus nos dê essa direção. Repita comigo essa oração. Ó Senhor, meu querido e amado Pai, eu te entrego, Pai, tudo o que eu sou, cada dom que o Senhor colocou em mim, cada habilidade que eu desenvolvi, Pai, cada dor que me moldou, cada conquista que eu alcancei, tudo vem de Ti e tudo é para Ti, Pai. Me perdoa pelas vezes em que busquei reconhecimento ao invés de servir. Me ensina a usar a minha vida como uma oferta viva, santa e agradável a Ti. Que as minhas mãos, Pai, trabalhem para o Teu reino. Que a minha boca fale palavras que Te honram. Que a minha história sirva de testemunho da Tua graça. Me usa, Senhor, e transforma tudo em mim em instrumento de glória. É o que eu te peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito o nosso dia, que seja um dia lindo na presença dEle. E não esqueça, antes de sair desse devocional, envie para alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Você vai derramar essa bênção e vai ser ainda mais abençoado e ser um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Que Deus abençoe e amanhã nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres.